E já voltamos. Com a virada para 2017, começaram também aquelas dietas, né? Tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já se rendeu a alguma dessas maluquices para perder peso, não é? A busca implacável pelo corpo perfeito muitas vezes ultrapassa as questões de saúde e por isso, hoje, nós vamos falar sobre perder peso, sobre a ditadura da magreza, sobre principalmente saúde e os exageros que todo mundo comete e que, na verdade, a gente tem que evitar. A gente comete ou para comer ou para emagrecer, sempre tem esse exagero. Quem nos ajuda nessa discussão toda são os nossos convidados, o endocrinologista Filippo Pedrinola, o personal trainer Marcelo Dantas, a Juliana Obrico, que é psicóloga, e o Felipe Aoki, que é publicitário, chegou a perder 85 quilos, é isso? 85 quilos. 85. Boa noite a todos. Tudo Boa jóia? noite. Boa noite a todos. Pedrinola, essa época do ano é a época mais fértil para essas dietas super malucas aí? Todo mundo quer correr contra o prejuízo das festas de final de ano? Sem dúvidas, é um prazer enorme estar aqui no programa mais uma vez. E realmente é um momento onde as pessoas vão para o final de ano, aí vem essas festas, e Réveillon, Natal, e a gente brinca que o problema não é o intervalo entre o Réveillon e o Natal, mas assim do Réveillon até o Natal seguinte, né? Então, aí que descamba tudo. Aí que descamba tudo, mas realmente essas dietas de moda, se elas resolvessem, não seriam chamadas de moda, né? E obviamente todos esses tipos de artifício que as pessoas utilizam na busca de um emagrecimento, vamos dizer, acelerado, isso é uma coisa que a gente vê que traz muito aquele efeito sanfona. Então a pessoa perde peso rápido, recupera rápido. E isso acontece porque foi publicado faz um mês um artigo muito interessante numa revista americana mostrando uma novidade que vai ajudar bastante. Porque quando a pessoa emagrece, existe uma queda do metabolismo. Então isso a gente já sabia. Porque a pessoa quando perde peso, ela não perde só gordura, ela perde também massa muscular. E massa muscular é a nossa torradeira para ajudar a emagrecer. Então, toda vez que você emagrece, perde massa muscular, seu metabolismo cai e fica mais fácil de engordar. Por isso que é importante tentar preservar a massa muscular. Aí entra o trabalho do Marcelo ali. Entra o trabalho do Marcelo. Aí se descobriu também que interfere muito no apetite. A cada quilo que a gente emagrece, aumenta a vontade de comer em média por 100 calorias a mais por dia. Nossa. Então, esse foi um modelo matemático publicado nesse estudo, o que diz o seguinte: não é força de vontade, é a força da fisiologia. Muito mais do que a força de vontade, porque o nosso metabolismo quer trazer a gente para o peso anterior, como se fosse ar-condicionado, quer dizer, um termostato. Vai para a temperatura. Abaixa, ele liga, quer te trazer de volta. E o apetite também aumenta de fato, numa região chamada hipotálamo no cérebro. Por isso que é tão importante o trabalho físico. É muito gostoso estar aqui hoje numa equipe interdisciplinar, porque é muito o sucesso do emagrecimento a médio e longo prazo é a atuação de uma boa equipe interdisciplinar. Marcelo, essa época do ano aumenta na academia? Você sente que tem uma procura? Aumenta sim. É um momento no ano, assim, eu sempre falo que a maior culpa disso é a falta de tempo. Porque a falta de tempo faz com que todo mundo no final do ano queira conseguir tudo que não conseguiu no ano inteiro, né? Eu falo muito da Organização Mundial da Saúde, que fala que para você ser ativo, não ser uma pessoa sedentária, você precisa realizar 30 minutos aproximadamente diários de atividade física. Então, se você manter o ano inteiro essa regularidade, não precisa no final do ano correr. Tanto atrás do tempo. Esses 30 minutos pode ser aquela caminhada que eu saio do meu trabalho, vou até o banco, vou a pé na padaria, abandono um pouco o carro. Exatamente. Hoje, principalmente quem mora nas grandes cidades, é muito difícil ter 2 horas para conseguir treinar. Então eu gosto de falar bastante assim para os meus alunos, para os meus clientes, que 30 minutos já é muito bom e dá para ter ótimos resultados. Não precisa, de maneira alguma, você ficar 2 horas na academia, porque isso associa também um pouco, até um trabalho com a Ju, que eu falo que assim, no dia seguinte, a sua cabeça vai falar assim, você foi no primeiro dia na academia, treinou 1 hora, depois o professor colocou mais 30 minutos de aeróbio, depois mais o alongamento, mais a parte de abdominais.
E aí, no primeiro dia, você tá lá, você vai realizar. Mas no segundo dia, você não quer voltar para academia. Porque a sua cabeça vai associar que é muito puxado no dia seguinte, né? Agora, a gente vê que as pessoas... A questão da magreza vai muito além só da saúde ou da boa forma, né? Sim. O que acontece com as pessoas? Por que essa coisa de preciso ser magro, 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 magro? Eu acho que tem uma busca por ideal de perfeição, mesmo a perfeição não existindo, né? Então, todo paciente que chega, eu tenho que trabalhar muito essa questão do corpo ideal e do corpo real, né? O que é possível e o que ele está em busca. Fora isso, tem uma questão, como o Marcelo estava falando, tem umas crenças, então assim, se eu for praticar atividade física é chato, fiz atividade física, fiquei com dor no joelho, não vou mais fazer. E aí acaba se frustrando porque não consegue chegar nesse corpo perfeito, sempre acha ideal. Que é uma pílula mágica, né? Sim, você vai tomar aquilo e vai conseguir resolver. Eu acho que existe a questão da ditadura da beleza que impõe esse corpo magro, apesar de que a gente vai sempre mudando, agora está nessa fase do corpo mais musculoso, mais, né? Mas mesmo assim, quem não está dentro desse padrão se sente infeliz, não se sente bem e aí acaba até visualizando um corpo de Instagram, um corpo de rede social que... Na verdade, tem uma luz, tem um efeito. Tem luz, tem filtro, tem aquela posição melhor. Felipe, você emagreceu 85 quilos. 85 quilos. Foi o quê? Foi uma decisão por saúde? Foi o que te levou a... Na verdade, eu tive um problema muito sério, que eu tive um princípio de infarto, com 24 anos mais ou menos. E aí eu estava com 163 quilos na época. E foi a partir daí que eu decidi tomar uma decisão que era de fazer uma cirurgia bariátrica. A gente está vendo você, para quem está nos assistindo, está vendo você o antes e o depois, né? Sem os 85 quilos. Exatamente. E aí a partir desse fato, eu pensei, né? Eu sempre tive medo da cirurgia bariátrica, mas a partir desse fato eu pensei que viver por si só já seria mais arriscado do que fazer a cirurgia. Foi a partir daí que eu tomei essa decisão de fazer, e aí isso estava com 163 quilos. Foi então que eu perdi 85 quilos e cheguei hoje aos 78. Qual que foi o grande problema, assim, na hora que você fala assim, você se vê lá como obeso, qual que foi o pior que você viveu ali? Foram vários, né? É difícil dizer qual foi o pior, porque eu enfrentei problemas, já tive apneia, por exemplo, tive um ronco que era absurdo, a ponto de, por exemplo, numa viagem de avião, eu dormi no avião, eu acordar com a aeromoça do meu lado, verificando se eu estava bem, se eu estava passando, né, se estava tudo certo comigo, porque como eu tinha apneia, eu ficava sem respirar, e isso no meio do avião, as pessoas pensavam que eu estava morrendo, né? Fora a questão de, por exemplo, não passar na catraca do ônibus, não achar roupa do tamanho, né, sofrer, sabe, agressões na rua, agressões verbais, isso fora, né, todos os outros preconceitos que quem está acima do peso sofre, né, mas principalmente a questão da saúde, isso sem dúvida foi o principal ponto, assim, que me fez tomar uma decisão drástica como essa. Doutor Pedrinola, as pessoas quando vão para uma cirurgia dessa, vai pela questão da saúde, depois de tudo isso, fala, putz, tive problema ali na catraca, no avião, e aí, pergunto já, é um processo fácil depois da operação? É a solução? É um processo que não é fácil nem antes da cirurgia, porque normalmente o paciente, e o Felipe pode contar isso para nós, mas o paciente que vai para a cirurgia bariátrica, ele já tentou, normalmente, muitos tratamentos antes. Exatamente. Então, ele já tomou vários tipos de remédio, já fez vários tipos de dieta, já brigou com a atividade física. Então, a cirurgia bariátrica é uma ótima solução, mas tem que ser extremamente bem indicada. Então, o processo todo começa antes. Então, tem que existir essa equipe chamada de multidisciplinar ou interdisciplinar. A avaliação psicológica é extremamente importante. A Juliana está ligada lá ao ambulatório de distúrbios alimentares lá do Hospital das Clínicas. Então, existe toda uma preparação para ver se aquele paciente é candidato. Você deve ter passado por isso, né, Felipe? Sim, sem dúvida. É até um ponto que é importante levantar, porque as pessoas tendem a acreditar que a cirurgia bariátrica é como se fosse um milagre, né? Quando, na verdade, você tem que ter todo um preparo. Eu passei por uma equipe multidisciplinar, que inclusive tinha uma psicóloga que foi o principal ponto assim, que me ajudou
porque eu fiquei durante 4 anos postergando isso, né? Eu chegava no final e falava, não, vou emagrecer por outra forma. E engordava. Quando eu percebi que, na verdade, o meu problema começava com o psicológico, né? Que aí passei pela doutora Sônia, inclusive, fiz terapia com ela e comecei a entender qual era o principal problema, que também que começa pela cabeça, né? E as pessoas que não têm esse acompanhamento psicológico e fazem a cirurgia acabam tendo problema lá na frente, porque... Depois da cirurgia precisa ter o acompanhamento. Precisa. Na verdade, Teria que pensar diferente, é isso? Na verdade, o acompanhamento ele é pré, durante e pós. Né? Fora isso, a gente fala que tem o efeito platô. Então, assim, depois de 2 anos da cirurgia, você começa a ter o reganho. Então, você engorda normalmente. E o que as pessoas fazem, às vezes, vou fazer a cirurgia e acha que isso resolver, agora eu vou comer e não vou voltar a engordar. E, na verdade, vai. Volta, né? Marcelo, aí entra a parte do exercício físico, né? Como pegar uma pessoa que chegou a 160 e tantos quilos e que aí fala, não, vou fazer a bariátrica, tenho que mudar estilo de vida, e aí precisa... Como colocar ele numa academia e falar assim, é saudável fazer... Primeiramente, ele não pode realizar uma atividade pela moda ou porque todo mundo, o melhor amigo dele faz. Ele tem que sempre... O segredo disso é você escolher aquilo que é melhor para você. Atividade física é para a vida inteira, não é só um período. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta. Tudo que você realizar com prazer, você vai querer fazer sempre, vai ser bem bacana. E aí, lógico, ele precisa ter um educador físico para orientá-lo, para não exagerar, para não passar do limite, para não também o subconsciente dele não associar a atividade física a uma coisa ruim. Então ele precisa começar aos poucos, precisa realmente passar por esse período de adaptação e não de uma hora para outra ir para uma parte muito pesada, como eu estava falando, logo no início da atividade física ser muito puxado, porque isso é para fazer a vida inteira. Então, começando aos poucos, né? E a regularidade é o segredo para manter realmente e ter sucesso na atividade física. Essa regularidade é todo dia, academia? Não é todo dia. 3 vezes por semana, 30 minutos, 1 hora para começar. Precisa começar aos poucos. Realmente não pode do 8 para o 80. O segredo é realmente ir bem devagarzinho e aumentando aos poucos, gostando, vendo que é aquilo. E como eu falo assim, tem tanta variedade de esporte, de atividade física, não precisa ficar só na mesma. Faz outra coisa, testa outro, joga legal futebol, isso. Joga futebol, eu tive até um problema ping-pong, né? Regularmente faz muito bem. Tem que tomar cuidado para não se lesionar, né, nesse momento. Aconteceu comigo, porque como eu não volta para trás, né? Sim. Eu não conseguia antes fazer o que eu gostava, que era o futebol, sou apaixonado por futebol. Conforme eu fui perdendo peso, eu fui conseguindo. Só que eu me empolguei tanto que eu comecei a fazer futebol praticamente todos os dias da semana. Só que eu não estava preparado para isso, porque eu não estava acompanhado, né? Não tinha um personal trainer que pudesse me orientar nesse período. Então, acabei me lesionando. Aí tive que parar tempo. Eu acho que tem uma questão também, que você está falando dos 160 quilos, né? Mas de você acreditar que você pode fazer. Porque quando a pessoa, né? Eu acho que o Felipe pode falar isso também. Quando a pessoa está muito acima do peso, ela acha que ela não é capaz. Então ela sente vergonha, ela não vai, ela acha que ela não vai conseguir subir em cima, não que vai clima quebrar. De academia, sabe? Que é uma coisa meio de desfile, a pessoa está fora de forma, ela não quer participar daquele meio, né? Você falou uma verdade, né? Que às vezes a academia tem, você entra e fala assim, mas eu sou iniciante, Você brinca, né? Aqui, como é que eu vou fazer? Cliente. Tá todo mundo ali. Você se compara com o outro, né? A gente brinca que quando a pessoa vai fazer uma cirurgia bariátrica, você não vai fazer transplante de cérebro junto. Então todas as compulsões, os problemas, eles têm que ser levados em conta. E muita gente, uma percentual grande, a Ju pode falar melhor, elas vão, por exemplo, para uma outra compulsão, para alguma droga ou alcoolismo. É muito comum, numa cirurgia pós-bariátrica, ter um percentual alto de alcoolismo. Líquido, né? Que a pessoa não vai mais conseguir comer aquilo que comia antes e vai para outra coisa. E o álcool é fácil. E a pessoa é um percentual alto? Percentual alto, porque assim, a gente fala que a compulsão, ela desloca, né? Então eu tenho compulsão por comida e agora eu não posso mais comer, porque no início você vai se sentir mal, não vai conseguir comer, então eu começo a comprar. Então tem compulsão por compra muito grande, compulsão por álcool e por aí vai. Já ouvi de gente que pega leite condensado, sim. Toma de colherada ali para compensar o doce. Exato. E aí aumenta a diabetes, por exemplo.
Várias coisas. Aumenta a diabetes, passa mal, tem o dumping, que eu não sei se você teve, que é quando acho que o Felipe até pode falar como é que ele se sente, mas os pacientes, eles passam muito mal, aí acham que vão morrer, vão para o hospital. E aí melhora. Comigo não foi tão frequente, assim, não é tão frequente quanto muita gente, mas tem mais aconteceu. Consciência, né? Mas assim, tem o problema de comer, quando eu como muito doce, eu fico meio sonolento e tudo mais. E já aconteceu de ter o famoso dumping que a gente sente que tá morrendo, né? Como que é a sensação? Você se sente suando frio, parece que a pressão caiu, você sente que vai desmaiar. Porque aí você comeu a mais do que o seu organismo aguenta. Exatamente, você comeu principalmente doce. Ou algumas pessoas têm alguns alimentos específicos, carboidratos principalmente, que desencadeiam essa condição do dumping. O meu, principalmente doce. Mas, por exemplo, uma vez eu estava tomando um café com leite e um pão com manteiga na chapa, que acabou desencadeando o dumping e eu achei que ia morrer nesse dia, cara. Esse ponto é muito importante, porque existem vários tipos de cirurgia. A cirurgia que o Felipe fez foi uma cirurgia mais ampla, chamada de bypass. Ou seja, um curto-circuito que faz e coloca uma região, tira do caminho uma parte do tubo digestivo. E essa parte nova, onde o alimento vai chegar, não está acostumada para receber alimentos que são muito concentrados, como açúcares ou alimentos muito concentrados de caloria. Então esse alimento cai ali, existe uma reação local muito grande, passa muito mal, sensação de suor frio, de mal-estar, de que vai desmaiar. Então isso chama-se dumping, né? Que nas outras técnicas... Assim como a gente vai ter que mudar a cabeça, né? Pensar... Também precisa mudar o organismo. Precisa mudar o organismo e demora. Ou treinar o organismo, é isso? E demora, né? Porque muda tudo. Muda o hormônio, muda o sono, muda a pressão, muda o colesterol, muda os níveis de insulina, de cortisol, de hormônios da tireoide, os esteroides sexuais. Então, isso é uma das coisas muito interessantes, porque no homem emagrece, a testosterona que estava baixa por causa da gordura, ela sobe. Então, existe uma melhora muito grande, inclusive uma mudança de comportamento muito grande que pode acontecer, que existe todo esse ambiente hormonal e metabólico, ele é modificado. A magreza, ela é para todo mundo ou você fala assim, não, aquela pessoa não adianta, ela não vai ser magra. Minha avó dizia assim, ó, o osso é largo, entendeu? A estrutura é larga. Tem disso, assim, ou todo mundo pode ser magro? Sabe o que é importante? Não é ser magro, porque cada um tem um tipo físico, né? Como a sua avó falou, né? Do osso largo. Mas o importante é ter um peso, um índice de massa corporal que não traga problema para a saúde. Porque a obesidade é uma doença. E ela provoca, não só uma doença em si, como ela propicia o aparecimento de diabetes, de hipertensão, doenças cardiovasculares, assim como doenças ortopédicas, de pele, sem contar os distúrbios emocionais. Então, é uma doença, tem que ser encarada como tal. E o importante não é ficar magro, mas é ficar dentro de um nível de peso saudável. E aí existem parâmetros que você pode usar para isso. Conta matemática, índice de massa corporal, bioimpedância, mas chegar dentro de um peso que não faça mal para a saúde. Mas sempre de acordo com o médico, né? Não vai pegar aquela tabelinha que o amigo passou, que meu índice é tal, você faz a conta que não dá certo. Gente, quero agradecer a todos vocês. Obrigado. Eu acho que essa é uma conversa necessária. A gente chega nesse começo de ano aqui, todo mundo pode ser da banhinha aqui, da dobrinha, ao problema da obesidade, mas cada um, sempre tem alguém que entra um pouquinho nessas dietas malucas. Vocês ajudaram a gente a prestar um belíssimo serviço. Obrigado a todos. Obrigado a você. Obrigado.